Boa noite, queridos irmãos e amigos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus permaneça conosco nesta noite. Eu gostaria que vocês, por favor, me dessem o retorno a respeito do som na sala. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer a Ti, Alamar, pela confiança depositada para que nós pudéssemos realizar a sala cedida por você para nós. Agradecer a coordenação da sala Falando em Espiritismo pelas escolhas dos temas abordados, temas empolgantes, atuais, temas que chamam a atenção dos ouvintes. Ainda ontem, o nosso companheiro Balque, numa exposição magnífica, deixou-nos pensativos de como podemos alcançar a plenitude para alcançar o reino dos céus prometidos por Jesus. Chamou-nos a atenção para esta reforma íntima que o movimento espírita tanto clama, dando-nos o caminho a seguir. Meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos do livro Obras Póstumas, hoje nós vamos abordar o tema transfiguração, que já foi posto pela nossa irmã Iris, e invisibilidade. Mas antes, gostaríamos de fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Nós que somos pais, pegamos os nossos filhos e os colocamos em escolas maternais. Ali, eles vão entrar em contato com letras, com números, e aprenderão a reconhecê-los dentro do seu devido nome. Ali eles aprenderão como somar 1 mais 1, como juntar duas letras formando uma sílaba, como formar as sílabas formando as palavras, e no decorrer dos estudos normais, ele aprenderá a frações, álgebra, geometria, tudo isso embasado nos seus primeiros contatos com a escola. Eis o porquê de Jesus ter chamado Pedro um pescador rude, mas de uma firmeza de caráter, e ter dito que edificaria a sua igreja em cima dele, em cima de um caráter de honestidade, de um caráter rígido. E ainda no Evangelho do Senhor é dito para que nós não construamos as nossas casas no areal, e sim em cima das pedras. Nós estamos dentro de uma doutrina que de nova só tem a regulamentação dela, que é a codificação trazida pelos espíritos e com a ajuda do codificador denominado Kardec, deixa-nos um manancial de conhecimentos tais que nós podemos, sem sombra de dúvidas, conversar com gregos e troianos. Diante do túmulo de Kardec, Camille Flammarion reitera que a doutrina dos espíritos é uma ciência e, como tal, ela deve ser estudada. Portanto, não nos cansaremos de abordar o tema por este ângulo. Espiritismo é conhecimento, espiritismo é estudo, espiritismo é mergulhar o estudante dentro de
todos os conceitos que se apresentarem diante de si e ele conhecer a base dessa construção, na qual os espíritos dizem a Kardec em Prolegômenos do Livro dos Espíritos: cuida com zelo desta construção que horas inicia, porque é nossa. O Espiritismo, ele deve ser visto pelo estudante como mais uma ciência, ou como a ciência das ciências, aonde há explicação para tudo. E esta ciência, ela, acima de tudo, estuda os elementos da natureza, estuda o universo no qual estamos todos nós contidos. É uma ciência exata, apesar de nós estarmos engateando dentro dela ainda. Observem que sempre estamos a falar que para entender o Espiritismo é preciso o estudante da doutrina estudar a alma, estudar o espírito, saber da capacidade que tem a alma de manusear os elementos da natureza, modificando-os ao seu conhecimento, transformando-os em material adequado para as suas construções. Para tanto, não podemos nos cansar de estudar principalmente o que nos anos 1850, no século XIX, era conhecido como fluido cósmico do universo, porque era visto o universo formado por um fluido e não sabia-se que fluido era este. Mas naquele mesmo século, descobre-se que o universo era composto de energias e que o fluido falado por Kardec era nada mais e nada menos do que uma das fases desta energia que compõe o universo. Fato este confirmado hoje pela física moderna. Portanto, o estudante espírita, ele tem obrigação, ele tem o dever de procurar conhecer o que o espírito é capaz, observar o que é dito no Livro dos Espíritos, que é preciso uma inteligência para intelectualizar a matéria. E no mesmo livro é dito que eles, os espíritos, são as inteligências do universo. Portanto, somos nós, como espíritos, a inteligência do universo, que vamos agir sobre as energias que compõem o universo, modificando-a para que ela sirva de material para as nossas construções, sendo a primeira delas o elemento que hoje, no estudo que faremos, será de suma importância para o estudante espírita conhecer. Em a Gênese, no capítulo 14, é dito que o perispírito é a mais perfeita combinação do fluido cósmico universal, é como era conhecido, e que podemos dizer hoje que o perispírito é a mais perfeita combinação da energia universal em torno da alma ou de uma inteligência. E é através deste corpo mental, atraindo para si
os elementos energéticos do universo que o espírito forma este corpo, para poder continuar atuando nas moléculas subatômicas da energia do universo, fazendo-a interagir e modificando-se para tomar as mais diversas formas sob a orientação do espírito da inteligência. E é aqui que nós vamos encontrar a resposta para o que nós estamos abordando no dia de hoje. Poderíamos ficar apenas na lembrança da transfiguração do Mestre Jesus no Monte Tabor. Mas é necessário que nós mergulhemos um pouco na própria filosofia espírita, que nos indica que não é por acaso que acontece as transfigurações e a visibilidade. Nós vamos observar o que é dito pelos espíritos, que todo o processo dos fenômenos mediúnicos acontecem pela ação da mente e que todo ele é baseado no fato do espírito atuar sobre este corpo energético, ao qual Kardec deu o nome de perispírito, para que possa ele, o espírito, poder agir sobre as energias. No caso da vidência, da visibilidade, é dito pelos espíritos que é preciso que haja uma combinação fluídica entre o espírito comunicante e aquele a quem o espírito quer se fazer visível. Observem que neste caso há uma expansibilidade dos perispíritos realizadas pelas inteligências do que está encarnado e do desencarnado, aproveitando o espírito desencarnado do fluido animalizado do encarnado, além de contar com o fluido vital espalhado no ambiente aonde ele se encontra naquele momento para se fazer visto. Para isto, não é aleatoriamente que os espíritos se farão visíveis. Para isto, há necessidade de autorização. Por isto dizemos sempre que o livre-arbítrio não é tão livre como nós imaginamos. Na Bíblia, nós vamos encontrar vários elementos estes que confirmam o que nós estamos dizendo e que foi dito pelos Espíritos. Os senhores e as senhoras vão permitir que eu faça alguma leitura de uns versículos da Bíblia para alicerçar o que estamos falando. Nós vamos ver em Mateus capítulo 16 a afirmação de Pedro. Nós vamos ver no capítulo 17 quando Jesus sobe ao monte para orar. Ele leva consigo, prestem bastante atenção, ele leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus os deixa num determinado local e segue alguns passos adiante, aqueles 3 discípulos de Jesus caem numa prostração
que nós conhecemos como êxtase ou como um transe mediúnico, porque assim é o procedimento de quem é doador de ectoplasma, doador de energias, para que haja determinadas comunicações espirituais. E foi ali que, neste transe, eles viram a primeira vez a transfiguração, e nós vamos depois abordar esse tipo de transfiguração e outro tipo, quando Jesus, agindo sobre ele próprio, ele mostra-se no corpo incorruptível falado por Paulo de Tarso. E esta não é a primeira vez que a Bíblia fala de Jesus fazendo este tipo de modificação molecular, porque é dito que quando os guardas procuravam prendê-lo, ele agitava-se em si mesmo, modificando-se, passando por entre os guardas sem ser reconhecido por ele. É aqui que nós chamamos a atenção para esse agitar-se em si mesmo, já que os espíritos se denominaram como uma centelha, uma faísca, dizendo que vai desde a opacidade até a luminosidade do rubi, saindo da ignorância total, formando em torno de si uma luz intensa do conhecimento, transformando todo o acervo de ignorância das leis para a luz do conhecimento pleno. Por isto dizemos que Espiritismo é conhecimento. E ali aparecem diante dos três discípulos atônitos Moisés e Elias conversando com Jesus. Sabendo nós que Moisés e Elias já haviam partido há milhares de anos. No entanto, nós sabemos que Elias haveria de vir, e segundo o testemunho de Jesus, Elias veio na pessoa de João Batista. Como pode então Elias ter aparecido, ter se tornado visível àqueles apóstolos do Cristo? Lembrem-se que sob a jura de fazer e atender qualquer pedido, João foi decapitado. Já havia sido desencarnado e ali ele podia se encontrar. No entanto, é preciso que nós entendamos que mesmo se ele estivesse encarnado, ele poderia se apresentar, porque o perispírito das pessoas vivas, eles têm as mesmas propriedades que os espíritos desencarnados têm. É bom que nós entendamos que nem o espírito, nem o seu perispírito, ele se encontra confinado no corpo. Tanto é que, num futuro bem próximo, a nossa colaboradora Isis se comprometeu a apresentar-nos um vídeo demonstrando como é esta irradiação perispiritual comandada pelo espírito e ligado molécula a molécula ao corpo físico. Ele fica irradiando em torno deste corpo, demonstrando aquela atmosfera energética. Entendam quando
nos livros ainda tem fluídica. E em determinados casos, esse perispírito pode sofrer uma transformação tal que torna-se real. É como uma neblina que, fortíssima, apaga a figura que se encontra diante de si, de prédios, de automóveis, de corpos. Como ela pode, inclusive, em determinado momento, apagar completamente a imagem que está diante da pessoa. No caso do espiritismo, dos fenômenos espíritas, tem que haver alguém que combine os seus fluidos com os fluidos do espírito comunicante. Eis aí a razão de no Monte Tabor aparecerem Moisés e Elias e ainda Jesus ser transfigurado, porque os 3 discípulos que seguiram a ele estavam ali como doadores de energia para que fizessem a combinação energética, formando um novo campo energético, aonde a visão de quem estava doando pudesse ser clara e objetiva. Em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ver que Jesus se apresenta, aliás, quando já depois da morte de Jesus, que as Marias vão ao túmulo, não o encontrando, aparecem diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, diz o Evangelho de Lucas. Elas ficaram receosas, mas os homens disseram a ela: por que é que vocês procuram no túmulo quem está vivo? E assim nós vamos observando como aquelas 2 senhoras que procuravam o corpo de Jesus doaram de si as energias, combinando com as dos espíritos, fizeram com que eles se tornassem visíveis aos seus olhos. Na estrada de Emaús, quando 2 dos discípulos do Mestre caminhavam comentando entre si, Jesus, aparece. E não fora reconhecido pelos discípulos, mas pelas suas palavras, eles entenderam que se tratava do Mestre. Voltaram. Jesus aparece aos seus discípulos no meio de todos eles. Eles se assustaram, segundo fala o relato de Lucas. Ficaram com medo, pensando em estar diante de um fantasma, mas não o reconheceram, porque ele estava vestido no corpo incorruptível falado por Paulo de Tarso, no corpo radiante, no corpo de energia. E isto é a transfiguração e a visibilidade. Principalmente em determinados momentos aonde o homem vibra com mais energia. Ele doa de si mais alguma coisa. É preciso que nós entendamos que o nosso campo visual, ele tem uma frequência mínima e máxima para podermos ver com os olhos do corpo físico. Uma vibração acima ou abaixo é invisível para nós. É o mundo extrafísico. É nesse mundo que, como espíritos, nós viveremos e que os nossos que partiram estão vivenciando. Mas o contato jamais deixou de existir e nem deixará. A ciência anda em busca de afirmação ou de confirmação para esses fenômenos. Graças a Deus que estão encontrando. Na transfiguração, o espírito
ele pode se apresentar em graus diferentes, porque ela existe de acordo com um grau de elevação intelectual e moral do espírito, e, em consequência, o espírito estará com o seu perispírito mais ou menos etéreo. Observem, numa ilustração mais simples, os senhores, as senhoras que são pais, diante de um perigo com um dos seus rebentos, a primeira ideia é correr para protegê-los com o seu próprio corpo. E é aqui que nós queremos ilustrar o que fazem os nossos protetores, os nossos amigos espirituais. Dentro de uma necessidade, eles simplesmente tomam a frente e eles próprios formam aquela neblina com o seu corpo mental, com o seu corpo energético, fazendo com que a figura do seu protegido suma aos olhos daquele que está tentando fazer-lhe mal. Mas nós temos outras ideias e outros exemplos. Observemos os elementos que formam os elencos de filmes e de novelas. Como eles utilizam do seu talento artístico para modificar completamente a sua fisionomia para poder representar este ou aquele personagem. Como saem do ódio para o amor, do amor para o ódio, com uma facilidade enorme, podemos assim dizer, incorporando o personagem. E quem tem olhos para ver, vai observar como é esta mudança. Porque eles sabem, dentro da técnica aprendida nas escolas, usar os seus talentos para que haja esta modificação, para que haja esse fenômeno de se transfigurar para representar. Depende do grau evolutivo do espírito e, logicamente, um espírito elevado, ele já tem o seu perispírito formado dos melhores elementos do ambiente aonde ele está vivendo. Em contrapartida, o espírito que ainda se encontra num grau de evolução menor, vamos dizer nos primeiros degraus, ele está utilizando as energias ainda fortíssimas e o seu perispírito, logicamente, é pesado, da mesma forma que ele não vai ter a inteligência para formá-lo de forma diferente. E isto, os médiuns videntes que trabalham nos atendimentos fraternos dentro das casas espíritas vai comprovar. Porque ali muitos espíritos se apresentam como verdadeiros animais, como dragões. E ali sabemos nós que não tem nenhum animal, apenas o espírito que, utilizando-se do seu poder, da sua capacidade de manipular as energias, ele forma em torno de si um corpo animalesco para amedrontar. Tudo isto está dentro da elevação moral do espírito. Essa transfiguração, ela pode limitar-se a uma simples mudança da fisionomia, mas pode ir muito além. Observem que no Monte Tabor, a luminosidade de Jesus era totalmente diferente da que fala-se sobre Moisés e Elias. Porque o mestre,
profundo conhecedor de todos os fenômenos do universo. Era dominador por completo das imantações que a matéria tem sobre o espírito. Tanto é que no final de sua missão, ele diz: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, entendemos que essa forma que nós temos no corpo biológico, ela vai desaparecer sob a influência do nosso próprio espírito, dos nossos protetores, porque não vai ser a própria forma que vai sumir, e sim a forma perispiritual, que não se encontra retida no corpo físico, mas que se encontra como uma nuvem em torno dele, que vai tomar a forma que o espírito vai querer lhe dar, ou que tem autorização para isto, sem que haja necessidade que o perispírito venha tomar outro aspecto. Ele simplesmente, o espírito o modifica para que apareça com aspecto diferente. Já falamos que através dessa manipulação, dessa agregação dos elementos, das energias que formam o universo, eles formam diversos corpos e podendo, inclusive, ocultar uma pessoa, um automóvel, tanto para uma como para várias pessoas. É formada uma camada que vai realmente fazer com que aquilo deixe de ser visível. Pode parecer estranho esses fenômenos, mas fazem parte da própria natureza. Pode ser estranho, porque dizíamos inicialmente que, como pais, nós colocamos nossos filhos em escolas maternais, nós colocamos em escolas primárias, onde eles aprendem a conhecer as letras, os algarismos, e por aí eles levarão para todo o sempre aquele aprendizado. Por isto, nós concitamos o estudante espírita a todo instante, tornando-nos muitas vezes repetitivos, que o espírita tem por dever estudar, estudar e estudar. Estudar para não se ver entre esses elementos que acham estranho o fato de um homem se modificar, de um homem ser simplesmente escondido pela espiritualidade ou até pela sua própria vibração. Porque é isto que a doutrina dos espíritos nos ensina, para que saiamos da mediunidade natural para a mediunidade aonde você seja o chefe, o maquinista, onde você seja a liderança e não o liderado. Você exerça a sua mediunidade espontaneamente. E é nesses exercícios de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, que o estudante espírita vai tomar conhecimento de como utilizar a sua força mental como uma usina geradora de energias e utilizar as energias geradas por si próprio em seu favor, fazendo com que o estudante conheça todas as propriedades das energias do universo, energias cuja fase
foi dita pelo codificador como fluido. E vai entender que esse fluido que a Gênese fala ser a mais perfeita combinação dele em torno da alma ou da inteligência, formando o seu corpo. Corpo este que vai servir de elo de ligação entre a energia densa e a energia etérea. Porque os senhores haverão de convir que o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico, é uma energia adensada e que, ao devolvermos ela ao solo, ela voltará a se tornar energia e voltará para um todo, modificada logicamente. Dizem os espíritos que é preciso que a medicina estude mais a miúde este corpo tão falado desde os primórdios dos tempos. Porque já dizia Jacó que via uma escada ligando o céu à terra e homens a subir e a descer, não sabendo ele se em corpo espiritual ou em corpo terreno. Paulo de Tarso já se referia a esse corpo. Com o passar do tempo, outros nomes foram dados a este corpo maravilhoso. É novo? Não, não tem nada de novo. Apenas, como diz o codificador no Livro dos Médiuns, quando ele se refere às manifestações e os fenômenos espirituais começaram a acontecer, que ele faz um adendo. O que é que eu digo? Quando se renovaram. Então, esse corpo hoje está à disposição dos estudantes da ciência, da física, e que já tem vários estudos comprovando a existência dele. Mas, é como dizemos sempre, somos espíritas e queremos estudar espiritismo sem entender o espírito. Nós queremos estudar o espiritismo sem espírito, baseado num fato que o codificador diz que o verdadeiro crente é aquele que primeiro toma conhecimento de toda a matéria doutrinária. Os fatos servirão para confirmá-los. As manifestações espirituais acontecem ainda, para que o verdadeiro buscador, ele não fique só na teoria, ele tenha também a comprovação da prática. Então tudo deixa de ser maravilhoso, como deixou de sê-lo o fato de se comentar das assombrações, das manifestações espirituais. Então, companheiros, são 21 horas e 44 minutos. Nós agora vamos abrir uma janela para responder ou tentar responder junto com vocês, porque é uma das coisas que nós fazemos questão de falar. Nós temos esta sala como uma sala de estudo da doutrina dos espíritos. Nós não temos uma sala, no caso esta sala, só para expositores, para palestras. Não, nós temos a sala para tudo, mas como principal o estudo da doutrina dos espíritos, da qual todos nós somos estudantes. Então, os senhores, as senhoras que se encontram na sala, sintam-se à vontade para perguntarem, para complementarem alguma coisa que foi dito e que ainda não foi bem entendido. Eu vou buscar com os meus amigos que coordenam os trabalhos, com a Rosângela, com
a Eugênia, a Isis, o Carlos, para que coloquem algumas colocações, algumas perguntas que foram feitas, que eu vi na tela, tá? Eu estou vendo aqui, deixe-me ver, eu estou rolando a tela para trás. Eu estou sem imagem, sim, porque a minha câmera está quebrada, mas futuramente, com certeza, estarei sendo visto por vocês, mas de antemão eu digo, se preparem para não se assombrarem, tá? O Almeida diz que o espiritismo é científico, mas pouco se fala a respeito. Sim, Almeida, a gente pode pegar o espiritismo e dentro do campo geométrico fazer um triângulo isósceles, aonde a sua base é a ciência e as outras duas vertentes é a filosofia explicativa, que cuida de explicar a parte científica e a parte religiosa. Por quê? Porque a religião predominava sobre tudo naquele período, até que o homem se desvencilhou da religião em meados do século XV, XVI, né, quando Martinho Lutero achou por bem se apartar da igreja. O Arnaldo diz, Arnaldo, um abraço, Arnaldo, transfiguração não é científico? Ele pergunta. Aí, Arnaldo, eu já relacionei o espiritismo como uma ciência. Então, tudo que está dentro dele é ciência, ciência e ciência, tá? Inclusive, quem for um estudante da Bíblia, por exemplo, não a veja como um livro sagrado, veja como um compêndio aonde a ciência pura ali está, tá? Pura, além de mostrar-nos o porquê do Mestre Jesus não fazer a divulgação total como deveria ser feita. A humanidade não tinha condições para aquilo. Mas ele promete o Consolador porque ele sabia que seria dada a ele essa mesma função de vir diante do seu rebanho para esclarecer. A Drica diz que só tem orientações de livros. É difícil? Sim, Drica. Sim, mas é onde, Drica, a gente pode encontrar a resposta. Porque você há de convir que você tem todo um histórico em sua vida. Da maternidade, aonde a sua genitora foi para descansar, para ter você, cartório, escolas, depois identificação e por aí vai. Você tem todo um histórico e quem quiser conhecer a Drica, o melhor que tem a fazer não é perguntar a ela porque, como diz um cientista americano na área de psicologia, o homem é um quadrado. A metade desse quadrado o homem conhece dele, a outra metade o homem não conhece. Quando divide em 4, aí vai se ver o seguinte, que da metade que o homem conhece dele, tem 1/4 que os outros que estão de fora conhecem e ele não conhece. Então eu que estou de fora, eu vou lhe conhecer 1/4 que você vai me dizer quem você é e o outro quarto que eu vou dizer, tá, me engana que eu gosto. Por quê?
Porque é comum o ser humano falar de si aquilo que lhe enaltece, aquilo que ele deseja falar. E a outra quarta parte é aquele inconsciente profundo que são as suas aquisições de existências passadas que você só terá acesso quando você estiver na plenitude do gozo dos seus conhecimentos, tá? Almeida diz que diga Simeão, quando viu Jesus um bebê, olhou Jesus nos olhos e sentiu que ele era ungido, o Messias. Sim, com certeza, porque aquele povo, ele tinha consigo a mediunidade de evidência tamanha, né? Ele tinha. É preciso somente que nós tenhamos a curiosidade de estudar como espírita que somos. Excelente sugestão da Rosângela, estudar de um livro que a Drica passa. A Drica sempre tem boas sugestões para nós. Vamos ver mais embaixo. Em caso de ser cremado, a energia condensada desaparece e não faz parte do processo biológico da decomposição. Almeida, pergunta profunda, Almeida. Profundíssima. E isto aí, você mesmo está respondendo à pergunta. Porque no caso da cremação, aquele composto energético que forma o corpo biológico, ele vai ser totalmente dizimado pelas chamas. E aquelas moléculas, aquelas células, elas serão transformadas em fumaça, que não deixa de ser uma forma de energia. Tanto é que você vê algumas máquinas que trabalham pela energia composta, pela energia de máquinas outras. Então essas energias, elas vão para o todo. E ali, logicamente, elas serão aproveitadas, com certeza. De uma forma diferente, mas bem clara. Tá? O inverno. A Juliana diz que a importância do estudo, o estudo dos livros doutrinários, é acreditar na existência do espírito em espírito, que muitos espíritos adoram. Juliana, existe uma coisa que eu já tive um pega com o meu amigo Alamar, porque parece que somos dois loucos. Quando nós falamos que, infelizmente, existe o amor, ele é único, mas dele existe 1001 cópias diferentes, e essas cópias vão deixando o amor menos confiante naqueles que ainda não o conhecem como tal. A doutrina dos espíritos, ela é maravilhosa. De todas as maravilhas do mundo, a doutrina dos espíritos é a única. Infelizmente, nós, os humanos, fazemos o movimento espírita. E cada um tem uma visão e quer impor. Não quer se fazer, não quer se impor pelo respeito, quer se respeitar, quer se fazer respeitar pela imposição. E é aí que a gente vai ver Hermínio Corrêa de Miranda com livros maravilhosos, com médiuns que foram rejeitados pelo movimento espírita. Tem uma médium, então, que com ela ele escreveu Condomínio Espiritual, que é um espetáculo de livro. Aí a própria Juliana diz que teve um irmão que saiu porque não gostava de ler e acabou saindo da casa achando que as reuniões mesmo não era animismo, que era o bicho papão, né, Juliana? Quando se falava em animismo,
era como se falasse no diabo e ele estava fugindo da cruz, naquela era antiga. Mas sabemos hoje que o animismo faz parte de todos os fenômenos mediúnicos, de todas as manifestações. Primeiro porque você é a médium. Você é o espírito que momentaneamente está tomando conta deste corpo físico. E todo e qualquer espírito que venha se comunicar através de você, ele tem que ter a sua anuência. Ah, e as obsessões? Sim, porque você é invigilante, você está vibrando na mesma vibração dele. Não é, você? Não é isso mesmo? A Drica diz: eu gostaria de saber sobre as reuniões mediúnicas, mais especificamente sobre o dialogador das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Bem interessante. Minha amiga Drica, eu sou suspeito de falar de Manuel Filomeno de Miranda, do qual eu sou macaco de auditório. Eu adoro Manuel Filomeno de Miranda. Adoro Hermínio Correia. É um espetáculo. É um espetáculo. Tá? Então, seria interessante, Drica, se nós pudéssemos, um dia desse, que qualquer, fora dessas reuniões, que amanhã nós teremos a nossa amiga Eugênia falando do Evangelho, nós temos as sextas que vamos transformar esta sala, já que o Alamar usa as quartas-feiras para as suas prédicas, nós vamos transportar este diálogo nosso para as sextas-feiras, às 21 horas. Tá? Mas poderemos utilizar a sala num outro dia para a gente poder falar sobre os livros de Filomeno de Miranda, sobre outra, porque segundo a Isis Sem Véu, ela vai cair de cabeça, ela tem muitas coisas, ela está fazendo um trabalho acadêmico com os temas maravilhosos e eu pretendo tomar. Lembra-se, Isis, ao caboclo dá-se tudo o que ele precisa e toma-se tudo o que ele tem. Então, estou precisando desses trabalhos para a gente transformar em temas espíritas. A Juliana ainda pergunta se numa mesa mediúnica, um participante, odiando e invejado por alguns, detestado, seria de bom tom sair da reunião. A princípio, Juliana, num grupo espírita não pode haver esse tipo de sentimento. O grupo espírita, ele se caracteriza por todos se conhecerem, se respeitarem. E quando, numa reunião mediúnica, um só participante começa a vibrar negativamente, ele pode pôr a perder tudo, porque não pode, não pode acontecer. Agora eu digo para vocês uma coisa, isto aí cabe ao coordenador dos estudos, tá? Uma das coisas ele é invejado por que razão? Porque o médium com Jesus, aquele que prima pelos ensinamentos da codificação, ele está sempre ligado com os bons espíritos. E, logicamente, ele passa a ser visto por uns como o ícone a ser seguido, e por outros com verdadeiro ódio. Este que está em ódio, ele não deve ser extirpado do grupo, mas ele deve ser retirado do ambiente aonde está todos com a intenção de bem servir. Entendeu? Deve estar todo em sintonia para poder o grupo ser
realmente dentro daquele conceito: os meus discípulos serão conhecidos por muitos e amados. O Almeida, corretíssimo, diz que infelizmente muitos entram no espiritismo, mas que o espiritismo não conseguiu entrar nele, tá? Ah, você diz que ele é invejado porque entrou na casa há pouco tempo, foi eleito vice-presidente. Ah, com certeza. Mas isto, Juliana, não se espante, porque é comum nas casas espíritas, porque é comum o ter. Eu tenho, eu posso, e isto aí nós vamos ver como é comum. A pessoa que tem títulos acadêmicos, que tem determinadas condições financeiras ou intelectuais de serem elevados. Eu quero agradecer a Belone, a Beth do Rio, minha Beth querida, boa noite. A você, meu irmão Carlos, Domingos Divino de São Luís do Maranhão, a Drica de Santa Catarina, Eliane de Búzios, embaixador, Fernando do Mato Grosso, Francisco Lemos do Ceará, Gilvan de Minas, Isis Sem Véu do Pará, Juliana não vejo de onde, Madalena de São Paulo, Marcelo de Minas, Marco Almeida de São Paulo, Mauro, Vebel o que, Mauro? Não sei, Mônica do Rio, Nádia Risso, minha amiga, um abraço, Raul Romão de Minas, Ricardo, Suzana Cardoso do Rio, Tobias do Rio Grande do Sul, Vânia da Bahia, Verinha, Vânia Húngaro. A todos vocês, o meu abraço fraterno e que a paz do Senhor esteja sempre presente em vossos corações. E até a próxima terça-feira, quando estaremos à tarde. Eu também não sei se a coordenação vai passar para a noite os estudos da mediunidade. Muita paz. É com você,